Olá, bem-vindos de volta. Essa é a nossa 7ª aula e para hoje nós trouxemos 4 questões que caíram em concursos anteriores. Vamos começar? A primeira questão de hoje caiu no TRE de São Paulo, no ano de 2006. Ela falava que, na linguagem da informática, um soquete de conexão para um periférico na placa-mãe de um computador é genericamente conhecido por... Questãozinha fácil, basta que a gente lembre algumas coisas que nós vimos em aulas anteriores. O item A nos traz a SDRAM. A SDRAM nós vimos que são tipos de memórias, aquelas capazes de trabalhar sincronizadas com os ciclos da placa-mãe e, por consequência, com o processador. Então, SDRAM, memória, não é o item que nós estamos procurando. O item B nos traz slot. Slot é utilizado para designar aquele conector acoplado à placa-mãe de um microcomputador disponível para a utilização de dispositivos, tais como a placa de memória, placa de vídeo, placa de som, enfim, outras placas de periféricos. Então, item B é a nossa resposta correta. Vamos conferir o restante dos itens para ter certeza. O item C nos traz a EPROM. EPROM também é um tipo de memória. Então, é aquele tipo de memória onde nós podemos apagar por meio de exposição de luz ultravioleta e também é programável. Então, EPROM é um tipo de memória, não é o item que nós estamos procurando. O item D nos traz stick. Stick também é um tipo de memória. A memória stick é aquele tipo de memória que nós encontramos no cartão de memória flash para armazenar imagens, vídeos, utilizados em câmeras digitais e câmeras de vídeo. Então, stick também não é o nosso item correto. O item é BIOS. O BIOS, nós temos que lembrar, também é um tipo de memória, uma memória do tipo ROM. É aquele sistema responsável por iniciar o computador, fazer a checagem de todos os periféricos, se está tudo funcionando direitinho, e em seguida carregar o sistema operacional. Então, item E não é o nosso item correto. Item correto para a primeira questão, item B. A segunda questão de hoje foi um concurso para técnico em informática no ano de 2013. Ela falava que o tipo de memória cachê que não está inserida diretamente no chip do processador, mas sim em um invólucro, uma espécie de cartucho, ao lado do processador, sendo seu tamanho compreendido entre 512 KB e 12 MB. Também uma questãozinha bem fácil. Basta que nós também lembremos de algumas coisas que foram vistas. Aqui no enunciado, nós temos que ficar atentos a pequenos detalhes. O primeiro é uma memória cachê. A segunda coisa que eu tenho que ficar atenta é que ele está em um invólucro, em um tipo de cartucho. E a terceira coisa, ao lado do processador. Então, eu tenho que lembrar que o tipo de memória cachê que vai obedecer a isso daí, eu só tenho 3 tipos que eu vi. É a L1, L2 e L3. A L1 fica naquela parte interna do processador, a parte de dentro do processador. A L2 é que vai compreender justamente a esses 3 itens que eu sublinhei aqui na própria pergunta. De antemão, se eu não lembrasse disso, se eu lembrasse somente que as memórias cachês que atuam junto com o processador são a L1, L2 e L3, eu já responderia a questão. Está aqui, item C. Bem fácil. Próxima questão.
caiu no concurso de escrivão da Polícia Federal, agora no ano de 2013. Ela falava que, a respeito de tipos de computadores e sua arquitetura de processador, julgue o item subsequente. Diferentemente de um processador de 32 bits, que não suporta programas feitos para 64 bits, um processador de 64 bits é capaz de executar programas de 32 bits e de 64 bits. Como essa é uma questão da CESP, é uma questão de certo ou errado. Então, nós temos que dizer se esse item está correto ou se ele está errado. Nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de processadores, os de 32 bits e os de 64 bits. Vocês concordam comigo que um que só tem 32 bits, ele não vai conseguir chegar até 64 bits? Correto, né? Porém, o item está dizendo o seguinte, que o de 64 bits consegue executar programas de 32 bits. Então, vamos para o raciocínio inverso. Se o processador consegue chegar até 64 bits, com certeza ele vai conseguir executar esses programas de 32 bits, tendo em vista que é a metade da capacidade dele. É o indicado? Não. Porque aí nós estaríamos perdendo o desempenho desse processador ao executar aquele programa. Mas alguns programas vão, infelizmente, rodar em plataformas de 64 bits com somente 32 bits, por eles não terem a versão para 64 bits. Então, esse item está correto. A quarta questão caiu no mesmo concurso de escrivão da Polícia Federal, no ano 2013. A respeito de tipos de computadores e sua arquitetura de processador, julgue o item subsequente. Um processador moderno, de 32 bits, pode ter mais de um núcleo por processador. Também questãozinha bem fácil. Basta que nós lembremos de dois tipos de processadores que foram lançados há algum tempo atrás. O Intel Core 2. A maioria de vocês conheceu esse tipo de processador. E o outro seria um da AMD. AMD Dual Core. Existem só esses? Não, existem outros. Mas esses dois, digamos, foram bem populares assim, no mercado. Então, eles são bem fáceis de serem lembrados. Ambos possuem dois núcleos e trabalham em plataformas de 32 bits. Então, esse item está correto. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e até a próxima aula.